Olá, meu nome é Eduardo Furlani, eu sou cirurgião plástico e separei hoje aqui algumas perguntas mais frequentes em relação a complicações com implantes mamários, com próteses de silicone. Vamos começar aqui. Primeiramente, das complicações mais imediatas, né? A complicação imediata mais comum é o hematoma, que é o sangramento de algum vaso. Durante a cirurgia nós cortamos vários vasinhos e paramos esse sangramento com eletrocoagulação e alguns outros métodos cirúrgicos. Um desses vasos pode voltar a sangrar e se isso acontecer, o paciente volta para a sala, nós retiramos a prótese, paramos o sangramento, lavamos a loja, recolocamos a prótese e fechamos novamente. Isso não vai mudar o prognóstico, isso não vai mudar o seu resultado. Um pouco mais tardiamente, a complicação mais comum seria a infecção. A infecção geralmente acontece entre 5 e 7 dias depois do implante mamário e geralmente essa bactéria vem da própria pele. Isso acontece porque nós podemos esterilizar facilmente todo o material cirúrgico que vai para um forno a 300 graus e passa 45 minutos. Mas nós não podemos fazer isso com a pele, porque senão nós mataríamos essa pele. Essa pele, então, ela não é estéril. Ela é desinfectada fortemente, então baixa muito o nível de bactérias nela, mas não é zero. Então, a maioria das infecções ela é causada por bactérias da própria pele. Só que isso são eventos bastante raros, infecções com prótese de mama. Se isso acontecer, normalmente o que nós fazemos? Cada caso deve ser avaliado individualmente, mas geralmente retiramos a prótese, lavamos a loja, você vai utilizar antibiótico por um tempo e em torno de 3 meses depois é recolocada a prótese. Vamos a uma complicação mais tardia, como a contratura capsular. O que é a contratura capsular? Quando nós colocamos uma prótese, por exemplo, isso aqui é uma prótese de mama, é um corpo estranho. Qualquer corpo estranho, o corpo cria uma película em volta dele. Essa película é normal, isso não é doença, problema nenhum. Mas um dia essa película pode se contrair por alguns mecanismos que nós não conhecemos totalmente ainda. Quando essa película se contrai, aparentemente a prótese vai ficar mais dura e vai deformar, vai mudar o seu formato. Se isso acontecer, o que nós podemos fazer? Retirar a prótese, retirar a cápsula e colocar uma outra prótese. Algumas vezes colocando em plano diferente, por exemplo, se estava subglandular, ou seja, acima do músculo, colocar abaixo do músculo, mas nem sempre isso é necessário. Bom, quando é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer 6 meses, 1 ano, 2, 5, 10 anos, ou pode nunca acontecer. E aí entra quando trocar uma prótese. Se você nunca tiver nenhum problema com essa prótese, você não precisa trocar nunca. Se você tiver o problema, você vai trocar quando houver problema. Bom, uma outra possível complicação, que na verdade essa é a mais comum, é a insatisfação com o tamanho ou então com a forma. É possível que você coloque uma prótese e depois ache que ficou pequeno ou ache que ficou grande. Isso pode acontecer. Claro que o cirurgião vai fazer tudo o possível para fazer um diagnóstico acurado e colocar a prótese o mais próximo do que ele acha que você vai ficar satisfeito. Mas ainda sempre existe uma margem de erro, vamos dizer assim, ou melhor dizendo, não seria um erro, uma margem em que nós não podemos ter certeza de qual exato tamanho você vai ficar satisfeito, ou se você vai ficar satisfeito com o maior tamanho possível, por exemplo. Bom, seguindo a minha lista aqui, exames para segmento. Essas complicações, elas podem ser percebidas mesmo sem exames. Então, se você não acha que está acontecendo nada de errado com a sua prótese, você não está tendo problema nenhum. Não é necessário, não existem protocolos já dizendo alguns exames que têm que ser feitos periodicamente. Tem alguns estudos que mostram que talvez uma ressonância magnética após 5 anos do implante de mama seja benéfico, mas isso ainda não é consenso. Alterações de sensibilidade. Qualquer cirurgia pode causar alterações de sensibilidade. A questão é que isso é bastante raro. Então, normalmente, nós não temos problema de alteração de sensibilidade depois da cirurgia de implante de mama.
Essa alteração, ela depende muito mais do tamanho da prótese, quanto maior, maior a chance, do que pela via de acesso. Bom, ruptura da prótese é uma outra possibilidade de complicação. Essas próteses elas são bastante resistentes, mas como qualquer material, pode sofrer uma fadiga a longo prazo. Você vai ficar anos e anos e anos com essa prótese. Pode haver alguma fissura e alguma ruptura. Essas próteses, eu vou mostrar aqui uma prótese aberta. Tá. Vemos que aqui tem um rasgão imenso na prótese. Ainda assim, ela não vaza. Por quê? Porque esses silicones, hoje em dia, são de alta coesividade. Então, mesmo que haja alguma ruptura na sua prótese, isso vai aumentar a sua chance de contratura capsular, por exemplo, mas, por si só, não é uma indicação de trocar a prótese, a não ser que aconteça algum problema. Essa ruptura, o contato desse gel de silicone com o seu tecido corporal não vai causar problema nenhum de saúde para você. Os problemas geralmente são estéticos, contratura capsular, alteração da forma da prótese. Então, não se preocupe, se está tudo bem, não precisa ficar procurando problemas preventivamente. Assimetrias. Na verdade, assimetrias não são complicações, são certezas de qualquer cirurgia, certezas até sem cirurgia. Tudo no corpo da gente é diferente um lado do outro. Se você pegar um anel que você usa num dedo da mão e colocar no mesmo dedo da outra mão, ou vai ficar folgado ou vai ficar apertado. Reparem que nós temos uma sobrancelha mais alta que a outra, uma orelha menor que a outra, um olho mais baixo que o outro. A assimetria é uma certeza no corpo nosso, tanto antes quanto depois de uma cirurgia. Algumas cirurgias melhoram as simetrias, outras não têm a capacidade de melhorar, mas elas vão sempre existir. Bom, isso é que eu tinha de dizer sobre complicações de prótese de mama. Certamente eu não falei todas aqui, porque nós estamos falando de medicina, então o céu é o limite. Tudo pode acontecer, mas o mais provável são essas situações. Na verdade, o mais provável é não acontecer nada e você não ter problema nenhum. Dentre as complicações que são raras, essas são as mais comuns. Se você gostou, curta a nossa página. Se você tem dúvidas, coloque aqui e nós vamos sempre tentar tirar as suas dúvidas. Dentro de algum tempo, provavelmente, nós vamos ter um material impresso disponível para compra, o livro da nossa clínica, que fala sobre isso e sobre vários outros assuntos. Obrigado, um abraço e até a próxima.